Uma boa noite a todos. Mais uma vez aqui nas nossas reuniões. Problemas técnicos, estamos dando uma ajustada aqui. Agora sim, boa noite. Mais uma vez aqui nas nossas reuniões. Hoje nós estamos com a explicação das parábolas de Jesus, né? Então os apóstolos perguntaram a Jesus por que ele vos fala por parábolas, né? Por que ele falava ao povo por parábola? Foi que Jesus respondeu, né? Que a eles, os apóstolos, foi dado o direito de ver, né? De ouvir e de compreender. E ao povo da época, que eram mais endurecidos, né? Seus corações são como rochas, segundo as palavras de Jesus. Se as palavras fossem mais claras, eles não aceitariam o que estariam ouvindo, né? E mesmo que através de parábolas, eles também não compreendiam, né? Nós mesmos, hoje em dia, muitas coisas, né? Muitas situações acontecem e nós não compreendemos, né? Muitas vezes nós lemos as palavras de Jesus e ainda não compreendemos, né? A gente pergunta, entendeu? O que ele queria nos falar, né? Sobre essas parábolas? Para que quando nós estivéssemos maduros o suficiente, né? Quando nós estivéssemos preparados para compreender, então, mesmo por parábolas, nós compreenderíamos, né? Questão essa que os apóstolos já na época compreendiam, sabiam sobre o que ele estava falando. E nós, depois de muito tempo, é que vamos conseguir esmiuçar as suas palavras, né? Para compreender o que ele queria dizer. Então, ele falou para eles essa explicação, né? De que tudo que ele ensinava era através de parábolas, para que aqueles que tivessem ouvidos de ouvir pudessem ouvir e aqueles que tivessem olhos de ver pudessem ver, porque nem todos estavam preparados para compreender os seus ensinamentos. Então ele citou, né, na continuação do Mateus 13, versículo 10, né, que vai até o 23, onde ele fala a explicação das parábolas. Ele também citou a parábola do semeador, né? Aquele que semeou na estrada, no espinheiro e semeou em terra fértil, aquele que semeou não em terra rasa, né? Na areia, que o vento leva e a semente vai embora. Ele também citou essa questão da parábola do semeador, né? E explicou para eles perfeitamente o que queria dizer cada uma daquelas situações, né? Ele disse assim que aquele que semeou à beira do caminho, onde os animais passaram e desperdiçaram a semente, os pássaros comeram a semente, é aquele que, quando começou, né, a acreditar nas suas palavras, acreditar em Deus, acreditar na verdade divina, se distraiu e já foi, a semente foi embora, né? Daí ele falou sobre o que foi semeado no solo rochoso, né? Naquele solo que não brota muito, que é quando começa a sementinha a aparecer, já o vento leva e ela não produz, né? Que é aquele que se distrai também, né? É assaltado pelos prazeres da vida, né? Do mundo. Aquele que semeia no espinheiro é aquele que entra, né? Que se dispersa, né? No momento que está compreendendo, assistindo uma palestra, por exemplo, daqui a pouco é convidado para uma festa de arrumba ou alguma coisa, ele vai e se afoga, fica sufocado ali nas coisas do mundo. Então ele foi citando que cada um, de alguma forma, aquela semente foi perdida, né? E aquele que foi semeado em solo fértil é aquele que realmente teve os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, e a palavra, né, o ensinamento de Jesus entrou no seu coração, né?
né? Passou a fazer parte da sua vida e essa pessoa passa a ter vontade de ser cada dia melhor, né? A querer se melhorar e a querer auxiliar aos seus irmãos, né? Da melhor maneira possível. E assim ele foi ensinando e foi deixando tudo escrito para que quando chegasse o nosso momento de compreender, né? Nós pudéssemos realmente saber do que ele estava falando. E hoje, depois de tanto tempo, a gente consegue ler as palavras de Jesus, né, que foram escritas pelos apóstolos na Bíblia, e encontrar um sentido. Porque muitas coisas que ele falava através de parábolas, se a gente levasse ao pé daquilo que estava escrito ali, né, ao pé da letra, não fazia sentido, né? Por exemplo, tem uma passagem que ele fala assim: você deve odiar sua mãe e largar tudo e me seguir. Eu não estou muito bem lembrada, mas é alguma coisa que, se tu pensar ao pé da letra, é uma coisa muito sem sentido, né? O que na verdade ele queria dizer, né? Lembrei, é aquela que ele diz assim: quem é minha mãe, quem são meus irmãos, né? Quando falam para ele: sua mãe e seus irmãos estão aí. Então ele pergunta: quem é minha mãe, quem são meus irmãos, né? O que ele quis dizer com isso? Que o sangue não faria diferença para ele. Que todos que ali estavam eram família, eram mães e eram irmãos e eram parentes, eram tão amados por ele quanto aqueles que tinham o seu próprio sangue, né? Então a gente se horrorizaria, vamos dizer assim, de Jesus menosprezar sua mãe, sendo que em outra passagem ele diz: honrai seu pai e sua mãe, né? Então as parábolas são bem importantes a gente compreendê-las para que não se estranhe as coisas que ele dizia, né? Então quando ele disse que quem são meus irmãos, quem é minha mãe, ele quer dizer que toda a humanidade é a sua família, né? Ele não menosprezou aquela que lhe deu a vida, né? Para essa encarnação na Terra. Ele simplesmente quis dizer que eles eram tão importantes quanto aos outros, quanto a nós que habitamos o planeta nesse momento, né? Quanto a nós que estamos tentando conhecer um pouco mais dos seus ensinamentos, né? Então, a importância de compreender as coisas que ele dizia através de parábolas é para que a gente não estranhe o que ele estava dizendo, né? Quando ele fala que as parábolas eram para aqueles que compreendiam, né? Era para quem tinha ouvidos de ouvir, para quem tinha olhos de olhar e realmente enxergar, porque ele falava assim que tem aqueles que olham, mas não veem. Sabe quando a gente está assim meio catatônico, olhando assim ao nada, e tem uma pessoa na tua frente e às vezes tu não tá vendo aquela pessoa, né? Às vezes a pessoa pensa até que tu tá encarando ela e tu tá longe e não tá vendo, né? Então esses são os olhos de não ver, tem um olho, tu olha, mas tu não vê, né? Muitas vezes também tu tá ali ouvindo, a pessoa tá falando, blá, 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 e tu tá lá com a tua mente em outro lugar. Pouca pessoa, tu entendeu? Não entendi, porque eu não tava com meus ouvidos de ouvir, eu tava prestando atenção em outra coisa, eu tava vivendo outra situação. Então era isso que Jesus queria dizer, que para aquelas explicações, para aqueles ensinamentos dele, era necessário que se tivesse ali, né, vivenciando o Evangelho de Jesus, compreendendo as palavras que ele estava nos explicando. Que só assim a gente realmente estaria vendo e ouvindo os seus ensinamentos. A gente realmente estaria em comunhão com Jesus, né? E que coisa linda, né? Hoje, depois de tantos anos, né? Tantos 1000 anos aí, 2000 anos, não são tantos mil, mas 2000 anos, que é bastante tempo, a gente conseguir compreender um pouco do que ele dizia para nós, né? Ler, né? E ainda ele diz assim: bem-aventurado, porém, vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Hoje a gente pode considerar que os nossos olhos e os nossos ouvidos são bem-aventurados,
que a gente consegue entender os ensinamentos de Jesus, a gente consegue sentar em uma mesa de reunião, trabalhar, né? Se propor a ter a nossa espiritualidade trabalhada. Então, hoje nós podemos nos considerar muito bem-aventurados pelo fato de termos tido esses ensinamentos, né? De ele ter se proposto a estar no planeta, vir até aqui e nos deixar. E ainda dizer que nós somos bem-aventurados por nos propor a entender o que ele quis nos ensinar. Mesmo depois de tanto tempo, né? Porque para o espírito não importa, né? O hoje é eterno, né? A gente tem uma eternidade para aprender as coisas. Para o espírito, não, se a gente aprendesse lá no dia que ele estava aqui, ou hoje, ou amanhã, não tem importância. O que importa é a gente estar sempre indo rumo ao nosso progresso espiritual. O que importa é que a gente realmente queira aprender, cedo ou tarde, né? Não importa. No momento a gente vai aprender, né? A minha avó, ela era analfabeta, né? Ela não sabia ler e nem escrever nem o nome dela, né? Eu vou saber escrever o nome dele. E ela andava sempre com a Bíblia embaixo do braço. Ela sempre tinha uma Bíblia, né? Então, toda oportunidade que ela tinha, ela pedia pra gente ler a Bíblia pra ela. Ela abria a Bíblia, né? E pedia pra gente ler. E ela tinha uns ouvidos de ouvir como poucos. Ela tinha uma sabedoria relacionada a Jesus como poucas pessoas que sabem ler e interpretar, né? Então, não é porque a gente não tenha, né? Porque a gente não entenda que a gente não possa ler, que a gente não possa ouvir, que a gente não possa assistir, né? As pessoas que querem nos ensinar. Eu imagino que hoje, se a avó tivesse encarnada, ela descobriria, né? Porque na época dela, a igreja dela não permitia assistir televisão. Era coisa do mal assistir televisão. Mas eu acho que se ela conhecesse a internet hoje, ela conhecesse o YouTube com tanta coisa abençoada que a gente pode aprender, ela ia se fascinar, né? E porque ela era uma pessoa muito sábia e ela compreendia incrivelmente os ensinamentos de Jesus sem nunca ter lido uma palavra. Ela sabia onde era o versículo, o capítulo, o versículo. É que ela era muito boa de números, né? Ela era boa de números, então ela sabia o que ela queria que lesse para ela, ela sabia qual era o capítulo, qual era o versículo, e aí ela pedia pra gente ler para ela, né? Porque números ela conhecia bem. Ninguém enrolava ela num dinheirinho, não, porque ela sabia direitinho. O ônibus ela pegava só pelo número da linha, antigamente todas. Hoje ainda tem, mas a gente nem usa, né? Os ônibus, o destino do ônibus tem um número de linha, que a gente não costuma usar, a gente costuma chamar pelo nome. Mas antigamente era muito mais usado pelo número, e ela conhecia, ela ia para todos os lugares pelo número da linha do ônibus. Qualquer lugar, ela não se perdia. E na Bíblia era assim, ela ia pelo número e ela ia de coração aberto, né? Os olhos dela não sabiam ler, mas sabiam enxergar a importância dos ensinamentos de Jesus. Os ouvidos dela ficavam maravilhados, concentradíssima, enquanto a gente lia para ela os versículos da Bíblia, né? Então, para que nós tenhamos olhos e ouvidos, né, especiais assim, né, um tanto bem-aventurados, como Jesus disse, o que a gente precisa é querer aprender. Quando a gente quer as coisas acontecem, né? Tem uma passagem muito legal aqui nisso que foi lido aqui, da parábola, pois o que tem, o que muito tem, não estava esquecendo de falar que isso é muito importante. Aquele que muito tem, muito lhe será dado. E aquele que pouco tem, ainda aquele que tem lhe será tirado. O que será que Jesus quis dizer com isso? É uma coisa que a gente já falou muitas vezes aqui na reunião.
né? E ele nos ensinou. Quando nós acreditamos, né? Vocês já ouviram dizer assim, dinheiro chama dinheiro, miséria chama miséria, doença chama doença. Já ouviram falar sobre isso? É isso que Jesus quer dizer. Aquele que muito tem é aquele que acredita que merece. Então, automaticamente, vai tendo cada vez mais. Aquele que pouco tem, tenta segurar o pouco que tem e tem medo de perder, né? Tem tanto medo de perder aquele pouco que acaba atraindo algo que faça com que ele acabe perdendo aquilo ali também, né? Pessoa que tem saúde, né, que tem uma vida tranquila, automaticamente ela vai estar sempre saudável, porque ela acredita que é aquilo que ela merece, ser saudável. A pessoa que vibra na doença, automaticamente ela sai de uma doença e cai na outra, né, porque está sempre acreditando que ela merece aquilo ali. Então, quando Jesus disse, aquele que muito tem, mais ainda lhe será dado, ele estava falando da nossa vibração, daquilo que a gente acredita, do nosso campo eletromagnético, que foi o Exu que falou sobre o campo eletromagnético, foi o seu João Antônio que falou um dia desses. É o nosso campo eletromagnético, é aquilo que a gente acredita, é o que a gente traz para nós, porque o que nós emanamos, né, é o que volta. Então tá ali na Bíblia, não sou eu que tô falando, né? E depois de todos esses anos, os cientistas descobriram que as coisas funcionam assim, né? Que tu realmente, aquilo que tu emana pro universo, o universo te traz de volta, te devolve, né? Dobro ainda, em dobro. Porque diz aqui, ó, onde é que eu li aqui? Ó, aquilo que foi semeado, você frutifica e produz 100%, 100, 60 ou 30%. Então, se tu acredita, se tu emana, se tu dá para o universo, com certeza ele vai te devolver 30, 60, 100%, mais que o dobro. Porque tu faz por merecer, tu acredita. E a gente vai lendo aqui, aos pouquinhos, juntando as coisinhas que ele falou, o que os apóstolos escreveram, e vai conseguindo compreender o que realmente ele quis dizer com tudo isso. Né? Entendeu? Era isso que eu tinha lido? Era. Então a gente às vezes só lê, né? Passar reto pela leitura, e a nossa tendência é entender ao pé da letra. Né? Tudo que a gente lê, a tendência é entender ao pé da letra. E fundo da agulha. Cabelo fundo da agulha. Igual no camelo no fundo da agulha, né? Realmente um camelo não passa no fundo da agulha. Mas nas montanhas, que eram chamadas de fundo da agulha, se o camelo se abaixasse, ele conseguia passar. Né? Então, são tantas coisas que ele nos ensinou, falando através de parábolas, né? E nós fazemos às vezes questão de se fazer de louquinho, assim, vamos dizer, e achar que, não, é assim como está escrito mesmo. Ele mandou odiar minha mãe, abandonar meu pai e seguir Jesus. Se eu seguir Jesus não preciso fazer mais nada. Ele mandou fazer isso ou aquilo. Ou ele mandou eu amar só os que eram da minha religião, né? Então a gente interpreta as coisas do jeito que mais nos convém. Mas não era isso que ele queria de nós. Ele queria que nós tivéssemos olhos para ver de verdade e ouvidos para ouvir de verdade. Conseguir interpretar as coisas que ele falou. Porque se ele falou por parábolas, é porque ele tinha uma razão. Era porque naquela época nós, enquanto encarnados, né, não estávamos prontos para entender. Mas hoje a gente já está. Hoje a gente já pode prestar bem atenção e tirar as nossas conclusões nas coisas que ele nos ensinou. Certo? Então, né? Quem tá com saudade aí, levanta a mão. Quem tá com saudade, levanta a mão.
nós vamos falar mais um pouco sobre as parábolas de Jesus, mas só que com alguém que sabe muito mais que eu. Nosso velhinho, Pai Joaquim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, né, velho? Negada. Nega. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nego, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Todas negros que estão vendo, que vão ver, que um dia vão assistir o velho, né? Agora o velho já sabe falar essas coisas assim. Então viemos falar das parábolas do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Oh, ser especial esse, né, meus filhos? Passou pela terra. Ensinou tudo direitinho, né, meus filhos? Os filhos de um burro não entenderam. E aí fala. E como é que o filho perguntou? Tu entendeu? Filho? Tu entendeu? Pergunta, né? Pois é, meu filho. A nega disse que a velhinha aquela, que agora, meu filho, nem é mais tão velhinha. Os filhos vê, os filhos nem sabem quem é que tá vendo, meus filhos. Mas quando tava aqui na terra, parecia uma velhinha vovozinha assim, com os olhinhos fechados, pros livros do burro assim, sabe? Não sabia. Mas tinha uma coisa aqui muito importante, que era a vontade. E a Fia tem razão, ela tinha um olho muito bom de ver e um ouvido, então, muito melhor ainda de ouvir. Levantava essa mãozinha assim, ó, e orava por um filho doente, o filho levantava na hora. Falava em outras línguas. Falar, a Fia tá debochando, né? Porque era um médium de cura perfeita, né, meus filhos? E tava na igrejinha lá dos pastores, né? Usando da sua mediunidade. Para saber, meus filhos, que médium tá em tudo que é lugar. Não precisa estar assim só na gira, não, né? Nos quilombos. Médium tá em tudo que é lugar. E é preciso, meus filhos, que esteja, sabe? Porque aí as pessoas conseguem compreender cada um do jeito que precisa, né? Consegue entender que a gente vem nesse mundo, meus filhos, para fazer o bem, para fazer a caridade para os nossos irmãos. Aí depois veio a nega. Aí foi para Zombanda, foi para gira, trabalhou com o velho, trabalhou com tudo. E ela, minha filha, ficava apavorada. E a mãe falava, né? Que a Fia, né, ia pro lado das coisas ruins, né? Porque ela não entendia assim direito como é que funcionava as coisas. Isso tudo, meus filhos, por cada aquilo que a Fia falou, interpretação que os filhos dão pela palavra, sabe? Aí às vezes os filhos interpretam que só o jeito que ele fala que é o certo, que o outro que não sabe falar, porque o outro aprendeu com uma coisa ruim, sabe, meus filhos? É até uma judiação isso que acontece com os filhos. Mas o mais importante, meus filhos, é que aqueles que têm amor no seu coração, não importa onde está, vai fazer a coisa direitinho. Mesmo se alguém ensina torto, ele vai e faz direitinho. Sabia, filho? Se tá pronto, faz direitinho. Aí um dia tá elas duas conversando assim, né? E a nega fala pra véia: olha, se um dia tu não
ninguém te ouvir, tu falar e as pessoas não te ouvir, tu me chama, tu pensa em mim. A sementinha. Porque aí, as entidades que eu trabalho, que tu acha que é coisa ruim, vão lá te ajudar. Tu fala assim. E aí ela fechou os olhinhos da vida, né? Do corpo e se foi. E não é que ela fez? Não, porque as coisas ruins não vou chamar. Mas minha filha disse que era bom. A mãe sempre disse que plantou a sementinha. A minha filha disse que era bom. Acho que eu vou pensar na minha filha, pelo menos, né? E aí pensou na filha. E aí nós fomos tudo lá para ajudar ela. Porque ela era do bem, filho. Do bem. E tava perdidinha. Porque achava que, né, que tava ali encarnada ainda, pobrezinha. Mas aí pensou, ninguém me ouve, ninguém me vê. E a minha filha disse, pensa em mim. E pensou. E aí, ó, a gente foi. E hoje, filho, Glória a Jesus, que não dizia. glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. E hoje, filho, sabe onde elas andam, meus filhos? Aqui do ladinho do velho, dando risadinha aqui das besteiras que falava. Anda aqui do ladinho do velho, trabalhando, né? Com os irmãozinhos desencarnadinhos também, as crianças, porque sempre foi muito boa com crianças, sabe? Tá aqui do ladinho do velho, dizendo pros filhos que foi bom quando os filhos leram a Bíblia para ela, assim. Que foi bom quando a neguinha disse para ela que se ninguém ouvia ela porque ela tinha desencarnado, né? Que daí ficou pouco tempo, ela acreditou na filha dela, né? E tá aí trabalhando do ladinho do velho, cuidando da filha, né? Que também já tá lá, ó, serelepe, sabe, meus filhos? Logo, logo, no tempo certo, os filhos vão ter notícia certa dela. Por enquanto, só assim, pra saber que tá tudo direitinho. Estamos cuidando de tudo também, viu, filha? Dele também estamos cuidando. Pode ficar sossegada. No tempo certo, cada um chama pelo socorro, sabe? Assim como foi o nosso irmão André Luiz, lá no livro dele, lá, né? Que ele chamou por socorro no tempo certo e aí teve socorro. Enquanto eles não chamam, a gente fica cuidando de longinho, assim, sabe? Bota pra dormir, então, um jeitinho aqui, um jeitinho ali, né? Mas no tempo certo, todo mundo é. E a gente quer mais é que fique bonzinho logo, filha, pra poder, ó, botar no trabalho. Porque se os filhos pensam que vão, ó, morrer e descansar, olha, Esquece aqui. melhor ficar vivo. Melhor ficar vivo, filho. Porque lá não tem moleza não, minha filha. É muito trabalho. Nosso Senhor Jesus Cristo deixou o legado dele pra nós. Bora trabalhar, negada. Bora trabalhar. Porque é o único jeito que os filhos têm para ajudar esse planetinha. É trabalhando. Né? Bora trabalhar. O bom, meus filhos, é que hoje os filhos podem trabalhar assim, sozinho, assim, ó. Na frente dos vidrinhos ali, aparece um monte de gente. Trabalha bastante, ajuda, né? Antes, se não tinha gente para vir até o filho não trabalhava. Não tinha para quem ajudar. Hoje não. Hoje pode ficar sozinho. Tem problema. Um dia, alguém vai ver aquilo dali, vai ser bom pro filho. Vai lembrar que o dia que partir, se ninguém estiver te ouvindo, se ninguém estiver te olhando, é porque você partiu. Filho. Então é só botar as mãozinhas pra cima e dizer,
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, preciso de um socorrinho aqui, filho? E aí vão todo mundo aprendendo, a sementinha vai se espalhando num terreno bem fértil, né, filha? Que nem a filha deu ali. A gente planta em todo terreninho, sabe, filha? Naquele terreninho da pedra, terreninho dos espinhos, a gente planta em todos, mas a gente pega bastante terreninho bem fértilzinho para aprender também, sabe? E a sementinha vai ficando. E quanto mais fio aprender, melhor. Quanto mais fio aprender, que o nosso Senhor Jesus Cristo disse, que a gente tá nesse mundo para usar esses olhos para ver as coisas certas, para fazer as coisas certas, para usar esses ouvidos, meus filhos, para entender o que está sendo dito. Mesmo que as coisas não sejam ditas assim ao pé da letra, pode ser dito assim de uma forma meio complicadinha, que nem ele fazia, sabe? Mas é só prestar atenção que os filhos entendem. Porque os filhos de hoje são muito mais, meu filho, muito mais evoluídos do que os filhos naquele tempo. Porque os filhos já passaram por tantas encarnações. E não é que os filhos de hoje são mais evoluídos que aqueles filhos lá que estavam lá. Não, porque aqueles filhos que estavam lá é os filhos de hoje. Experiente. Só que já passaram, né? Vem aprendendo assim. A vida vai, né? Ensinando os filhos. Pega uma pedrinha bem brutinha e ó, bate nela pra ver se ela não fica lisinha, né, filho? E os filhos vão aprendendo assim, a experiência da vida. Então, hoje, meus filhos, os filhos conseguem ter um ouvido de ouvir diferente dos ouvidos que os filhos tinham naquele tempo, né? Bem diferente, consegue botar hoje como se os filhos botavam, como é que os filhos gostam de falar assim, quando bota uma coisa que fica melhor, são uns filtros, filho, é isso? Os filhos hoje conseguem botar uns filtros assim no ouvido e entender o que é que o nosso Senhor Jesus Cristo estava falando, né? Passa pra dentro da cacholinha assim, ó. Ah, era isso que ele estava falando. Puxa, como eu era filho de um burro e não entendia, né, filho? Que olhava assim. Agora a filha nem sequer enxerga se olhar assim sem os olhos aqui na frente, né? Mas olhava, fica. Isso aqui é do outro planeta, né? O que será que estava querendo dizer aqui? Nossa! Só sei que ele disse depois ali, bem-aventurado quem tiver olho de olhar, ouvido de ouvir. Todo olho não é de olhar e todo ouvido não é de ouvir? Pior que não, né? Tem que ver. Pior que Certo, não. tem que prestar atenção. Os exemplos que a Fia falou ali foi bem bonzinho, sabe? Quando o filho fica assim olhando através da coisa, não tá vendo aquilo que tá na frente dos olhos, né? Quando o filho fica assim, e a pessoa tá pensando lá, né, no futebol, né, filho? E a filha aqui, que foi? Né, filho? E vice-versa, não é só o filho, né? Às vezes tá ali ela ali fala, porque o ouvido não era de ouvir, meus filhos. Ele tava ali. Não tava no momento de ouvir. Não tava, né? E quando a gente tem, meus filhos, o ouvido de ouvir, a gente consegue compreender as coisas da forma certa. Aí vem a parte mais difícil, meus filhos, que é fazer a coisa da forma certa. Né, meus Ouvir, filhos? a gente já tá ouvindo, já tá. Os filhos precisam ter ouvido de ouvir, olho de enxergar e a Ação. atitude, como é que é isso aí, E filha? aplicar. Ação, atitude de fazer as coisas certas, né? Mas aí, às vezes, os filhos preferem nem sequer ouvir, nem olhar, porque, se eu não sei, ó, nem preciso saber, não preciso fazer, não entendo, não sei, né? Me policiando. Não quero aprender, porque se eu não souber, Não precisa fazer. não é culpa do minha, meu jeito. posso viver do jeito que eu quiser, né, filho? Tem
Pelo amor ou pela dor depois. Ah, meu filho, mas aí é outro, como é que se chama lá? Outro papo, outro detalhe, né, filho? Enquanto eu não sei que eu não faço, tá tudo certo. Só que tem a história da onde vai plantar a semente, né? E aí o que vai colher, né? Como é que fala? O plantio é livre, mas a colheita é certa, né? O que o filho vai plantar, vai colher, aí é a mesma coisa. Nunca vai ser diferente, né? A criação do nosso Criador é muito perfeitinha, meus filhos. Muito perfeitinha. Ele não inventou assim uma semente que o filho planta ali um limão e nasce um moranguinho, não. Não, se o filho botar limão, quando aquele pezinho crescer, vai ser limão, né, filho? E é assim na vida. Se o filho plantar coisa ruim, o que o filho vai colher? Coisa ruim. Se o filho fazer um enxertinho ali no meio das coisas ruins, plantar umas coisinhas boas, já dá uma equilibrada, né, filho? Agora, se o filho plantar coisa boa, aí, como é que os filhos falam? Bora colher coisa boa, né? Aí vai ser bom. Mas enquanto os filhos não fizer a coisa certinha, vão colher o que estiver plantando. Isso se os filhos não jogar semente no meio dos espinhos, no meio da estrada, no meio das pedras, no lugar que não vinga, né? Se jogar no lugarzinho certinho. Fala pra parede. Fala pra parede não ouve, né, filho? Mas, quando os filhos souber plantar direitinho, vão colher direitinho. Nesse ou naquele, ou na outra, não importa. Né? Sempre olhando para si mesmo, para dentro do seu próprio coraçãozinho, assim, né, meus filhos? Para saber o que os filhos fizeram de bom um dia, né? E que os filhos estiver fazendo dentro do seu coraçãozinho hoje, para saber o que os filhos vão colher de bom no outro dia. Né? Se vai levantar no outro dia, vai para sua rocinha da vida e vai colher o quê? Né? Colher aquilo que plantou. E assim é. Porque muitas vezes os filhos acham que pode sair plantando qualquer porcaria por aí. Que não vai ter nenhuma consequência disso, né? Mas não. Toda vez que o filho botar uma pedrinha assim no caminho do seu irmão, que o seu irmão for passar e tropeçar, o filho vai ter... Oi? O filho vai ter responsabilidade daquela tropeçada que o seu irmão deu. É assim que é. Toda vez. Então, é bem melhor, meus filhos, quando você vê o seu irmão andando, se tem ali uma pedrinha, já tá lá, nem foi o filho que botou no caminhozinho. Opa, pera aí, o filho tira. E deixa o seu irmão passar, porque aí vai ser muito melhor pros dois. O irmão não tropeça, o filho ajuda, tá tudo direitinho. E nosso Senhor Jesus Cristo fica bem satisfeito. Porque aí é sinal, meus filhos, que o ouvidinho dos filhos estava bem bom para ouvir tudo que Jesus Cristo ensinou. Estava bem bom com a velhinha ali, ó, nega safadinha, pedia para os filhos lerem. E entendia cada palavrinha. Ninguém sabia que ela não sabia ler. E essa metáfora do plantio é bem conhecida, bem fácil de entender, né? Plantou que pode. É a coisa mais facinho do mundo, né, filho? Muito, muito facinho. Por que será que alguns filhos não conseguem entender, hein? Não convém, gente. Mas olha, filho, sai plantando coisa ruim, plantando coisa ruim. E uma hora vai
ter que colher aquilo ali, né? Ai, porque meu Senhor, porque fui castigado por nosso Criador, porque, nossa, só me acontece coisa ruim nessa vida. Mas o que você plantou, meu filho? O que você plantou? Ou o que você atraiu pra você? Pensamentos. Porque às vezes os filhos dizem assim, nossa, mas sou uma boa pessoa. Não é, filha? Não faço mal pra ninguém. Mas qual é o bem que você faz, filho? Né? Ai, se me acontece umas coisas ruins na vida, não faço mal pra ninguém. Mas qual é o bem que você faz, filho? Ficar sentado em cima de um muro ali também não resolve a vida, não. O filho tem que se puxar na vida para tentar fazer o bem, o máximo que puder. E se não pode, arranje alguém que faça. Sabe, filha? Porque às vezes o filho não consegue fazer direto, sabe? Às vezes a pessoa tá longe, não tem como o filho ir até lá. Mas o filho pode conseguir alguém que pode fazer. Certo, filho? Tá me entendendo, filho? Tá me entendendo, filho? Né? Às vezes faz. Agora, então, com as histórias assim que os filhos falam com o mundo bem rapidinho, né? Consegue. O filho não tava vendo ontem lá, né? Com a nega, né? Aquela história lá que o filho tava vendo. Assim, ó, muito ligeirinho, muita gente chegou e foi e ajudou. E aí o filho ainda pensou assim, mas tudo isso por causa de 13? Não foi, filho? Tu pensou? Que filho de um burro. A história que estava por trás daquilo ali, meu filho, era muito maior do que aquelas 13 criancinhas que estavam lá. Tu já viu, filho, essa história que ele tá falando? É o filme da Amazon. É. Que se trancaram numa gruta e mobilizou a cidade e o planeta inteiro veio gente, todo E as pessoas do Ai, mundo... mas é aquela história que foi real, né? Isso, Da Isso, Copa, filha, né? é uma lição de vida para a humanidade, sabe, filha? Porque as pessoas... Oi, a amiga arrepiou aqui por trás do E velho. foi bem no ano da Copa. Da Copa, isso. Lá até o Brasil. E as pessoas abriram mão das suas vidas, do seu... De tudo, para salvar os irmãozinhos, sabe? Mas destruir tanta coisa para 13. Mas era filho de quem os 13, meu filho? Você abria a mão dos seus? Sim, mais 13 pais. Você não faria tudo? Sim, certo. E aqueles irmãos que nunca viram na vida, vieram de longe e sabiam como é que podia fazer as coisas que foram lá. O que eles estavam mostrando ali? O plantio deles. Eles estavam fazendo o plantio, porque eles vão colher as flores mais belas do jardim da existência. Estavam mostrando que quando a gente ama, não importa, é o amor que Jesus ensinou. Não importa se... Lembra a ovelha, filho? Lembra a ovelha que cai lá? E o pastor volta para buscar? Não importa se é um. E eles foram tão abençoados, né? Com tantos irmãos fazendo as suas orações dentro daquilo que eles acreditavam, né, filho? E claro que o mundo todo estava fazendo as orações naquele momento, né, minha filha? Então, todo aquele egrégoro que se formou ali, fizeram com que as inspirações chegassem para que as criancinhas fossem salvas. E os filhos já pararam para imaginar o que pode ser cada uma daquelas criancinhas para o mundo, meus filhos? Nossa. Os filhos já pararam para imaginar que ali podia estar um Dalai Lama, um Gandhi, um Buda, um Jesus Cristo. Jesus Cristo não, porque esse era um só, né? Mas ou um médico que vai salvar alguém, ou um artista que vai mostrar as coisas boas para o mundo. Os filhos já pararam para imaginar que aquilo ali é muito maior do que 13 criancinhas? Que às vezes tu salvar a vida de umzinho. Quando nosso Senhor Jesus Cristo esteve na terra, quantos nenenzinhos, bebezinhos foram mortos? E a vidinha dele ficou porque ele
precisava. Aqueles irmãozinhos, todos sabiam que iam vir junto com ele para disfarçar a história, para ele poder fazer as coisas certas. Não estava preocupado se iam ser assassinados bebezinhos, não, filha. Porque era uma coisa muito maior, sabe? Assim como aqueles irmãos que estavam indo lá naquelas profundezas, assim, né? E assim como aqueles dois que perderam a vida, né? Um no dia, outros depois. Sabia que aquilo ali ia ser muito maior. E um dia, meus filhos, vocês hão de ter notícia dos feitos pelos aqueles menininhos que saíram de lá com vida. Sabe? Os filhos entenderam a magnitude da situação que os menininhos ficaram lá 7 ou 5 dias sem ingerir um grão de alimento. E eles conseguiram só meditando manter a mente deles saudável, filho. Sem se desesperar. Criancinhas, meus filhos, que tiveram um ser que soube encaminhar eles ali. Eles conseguiram manter a mente saudável para não precisar ingerir alimento aquele tempo ali. Porque as crianças iam chorar de desespero de dor, minha filha. 5 dias sem comer. Iam entrar em parafuso, iam se atirar na água, iam tentar vir embora, iam se matar. Né? Então a lição, meu filho, é muito maior. E como o velho disse, não se assuste se você tiver notícia que aqueles menininhos que sobreviveu lá fizeram um grande feito ainda pela humanidade. Sabe? É muito mais do que aquilo ali que os olhos vê. Por isso que os olhos tem que ver, sabe? Ver mais longe, olhar para as parábolas de Jesus e enxergar de verdade. Ouvir as histórias e ver a magnitude de cada coisa, sabe? Por isso que a gente precisa ter, sim, olhos de ver e ouvido de ouvir. Porque aquilo que passa assim, ó, se o filho estiver vendo só o vulto, não enxerga de verdade. Se estiver vendo só aquilo ali, não, pra quê? Um monte de país, um monte de gente para salvar ali 13 criancinhas, matar planta, matar vidro, outra pessoa morre. Se vê só isso, não faz muito sentido, né, filha? Mas se quando tu bota aquele olho que Jesus pediu para te ter, isso, acho que é só um planeta. quando tu bota ali aquele olho que Jesus pediu para te enxergar as coisas de verdade, né? Aquele que muito tem, muito lhe será dado, né, filho? Então, os irmãos, quanto mais amor tinha para dar, mais amor receber. Os irmãos que mais se desprenderam dos seus bens materiais para ajudar, muito mais eles vão receber de volta, filho. Sabe? É para isso que a gente precisa escutar de verdade as lições de Jesus. Escutar de verdade. Entender o que Jesus está querendo dizer para nós. Entender o que o universo está explicando para os filhos. Entender o que os mentores vêm trazer para os filhos, assim, sabe? Não falo nem do velho, meus filhos. Vocês sabem que o velho é assim, ó, que nem vocês. Bem comumzinho, assim, sabe, meus filhos? Mas tem uma energia de luz, assim, no egrégor dos mentores que ajudam os filhos, que os filhos têm que se ajoelhar, assim, todo dia no chão e dizer gratidão, Criador, por esses irmãos de luz que estão aí para nos auxiliar. É, filho. Às vezes os filhos nem pensam, né? Nem percebe. Que levanta da cama todo dia, né, filho? Todo dia levanta seu corpinho da sua cama sozinho. Dá seus passos com as suas perninhas sozinha.
A filha tá falando ali que tem que se segurar. Não, filha. A filha tá se tratando para que não precise disso, não. Essas perninhas sozinha. Pensa na sua cabecinha, né, filha? Sozinho. Segura a sua colherzinha com a sua mãozinha sozinho para comer seu alimento. Quantos filhos no mundo daria tudo para segurar com a sua mão uma colher e comer sozinho? Quantos queria levantar para poder ir para um trabalho? Ter um trabalho para ir, meus filhos. Quantos queria ter o alimento para poder segurar com a mãozinha, né? Então, meus filhos, quando a gente põe os olhos que Jesus pediu para nós pôr, a gente enxerga todas essas coisas. A gente enxerga o mundo além do mundo. A gente enxerga a beleza além da beleza, meus filhos. A gente olha para um ser e vê naquele ser muito mais do que está por fora daquela carcaça. Certo, filho? Consegue entender que o que é belo é aquilo que o ser faz, não aquilo que ele veste assim, na carne, não. É o que está dentro. É o que ele usa para ser instrumento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus filhos, que os filhos possam a cada dia mais, dar uma trilhadinha na sua vida, dar uma ajeitadinha na sua terrinha ali para plantar, e compreender que quando você semeia a coisa certa, você vai colher a coisa certa. Quando você olha de verdade o ser que está na sua frente e percebe que é um ser que está ali para ajudar o mundo. Quando você olha e se sente grato por ter tantos mentores de luz que lhe ajudam. Você está indo, preparando o seu terreninho para colocar a sementinha certa nele. E aí, claro, meus filhos? A hora que for para colher, vai encher o buchinho, Só de coisa boa, filho? E quanto mais os filhos agir na luz, na coisa certa, mais os filhos vai, colher coisa boa, Qual a fruta que o filho gosta mais? Morango, filho. O velho deu um exemplinho bom do moranguinho, então, Vai colher muitos moranguinhos da vida e a filha. E tem mais uma etapa, buscar o reino de Deus, no céu, tudo será dado, mais uma etapa. Abacaxi, melancia, minha fruta já é mais... A filha já é uma coisinha mais, Agora a filha tem que pegar a melancia e cortar um monte de pedacinho assim, filha? Pra poder, mas vai colher muita melancia, filha. E se os filhos querer, vão colher muita melancia que não engorda. E o velho fala umas besteiras, meus filhos? Mas velho fala sério também, Então é isso. Vamos plantar direitinho, arar bem a terra, jogar a sementinha no lugarzinho certinho, Porque é certo isso, meu filho. A colheita é certa. E com certeza, filho, se os filhos buscar o reino de Deus, todo o resto será dado por acréscimo. Tudo que os filhos precisar, os filhos vão ter. Não precisa nem se preocupar. Quando os filhos dão só uma buscadinha, Porque os filhos são sem vergonha, dão uma buscadinha só, filho? Dá pra se dizer que o que a gente faz aqui é muito pouquinho, meus filhos? Mas a vida dos filhos já não melhora lá fora? Melhora, filho? Quem dera a humanidade toda entendesse isso que Jesus ensinou. Se tivesse esse pinguinho de conhecimento que a gente tem.
pouquinho assim, meus filhos, ó. Quem tá olhando o velho aí, busca assim, ó, um pouquinho o reino dos céus. Que ele é muito, muito generoso com os filhos. Ele dá por acréscimo, como Jesus falou aqui, meus filhos. 30, 60, 100% daquele pouquinho que os filhos buscam o reino do céu. É assim que é, meus filhos. É só os filhos buscarem. Só. Que tudo vem. Certo? O velho pelo velho ficava aqui assim até amanhecer o dia conversando com os filhos, ensinando os filhos. Pra ver se entrava umas coisas nas cacholas dos filhos. Mas, né? A nega tem que trabalhar amanhã, o nego também, todo mundo tem que trabalhar no outro dia, né? Então, Graças a Deus. isso, filha. Tem que levantar da sua caminha com as suas perninhas e ir pro seu trabalhinho, né, filha? Que tem um trabalhinho pra botar comidinha na mesinha dos filhos, né? Então, o velho vai se despedir dos filhos, pedindo ao Pai que abençoe a cada um dos irmãos na face da terra. Pedindo a nosso Senhor Jesus Cristo que derrame das suas bênçãos sobre todos. Desejando a cada um dos filhos que possa compreender cada vez mais os ensinamentos de Jesus. Porque Ele deixou para que os filhos fossem felizes. Tá? Ele veio ao mundo para que os filhos fossem felizes. Jesus Cristo não veio ao mundo, como ele mesmo disse, para quebrar as leis. Ele veio para trazer o complemento das leis, que é a lei do amor. Sabe, meus filhos? Amai o seu próximo como a si mesmo. E amai o nosso Criador com todas as suas forças, acima de qualquer coisa. E aí ele nos amou tanto, tanto, tanto. Ele fez tanta vontade do seu Pai, que além de todos os exemplos que ele nos deu, ele ainda deixou para os seus irmãos deixar tudo escritinho para os filhos. Basta só os filhos ter o olho de ver, né? E enxergar a bênção que os filhos têm. Certo, meus filhos? E a nossa irmãzinha está aqui dizendo que abençoa os filhos, tem muita gratidão por tudo que os filhos fizeram por ela nessa terra e por tudo que os filhos fizeram depois que ela partiu também. Mas sabe ela que os filhos têm muito mais gratidão por ela estar na vida dos filhos, né? Sim. É. Mas como hoje ela está aqui do ladinho, né? Resolveu agradecer. E a gratidão é uma coisa tão linda, né, meus filhos? É aquilo que traz as bênçãos para a vida da gente, né? Por isso não tem problema, irmã. A gente agradece. Agradece sempre. Então, meus filhos, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo em todos os momentos da vida dos filhos. Para sempre seja louvado. Uma boa noite a todos e até a próxima semana.